a voltar lá na Bíblia Sagrada, na carta do apóstolo Paulo a Timóteo. Nós fizemos, antes da abertura com o louvor, né? Fizemos a leitura de 1 Timóteo 2, 4. Nós vamos repetir a leitura para o início da pregação dessa noite, amém? Primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, ou simplesmente 1 Timóteo, capítulo de número 2 e o versículo 4. Há pouco eu lia dizendo que o versículo começa de uma forma que quem não leu o versículo anterior não sabe de quem está falando, né? Uma tradução diz que quer, a outra diz o qual deseja. Então, na verdade, precisamos saber de quem se refere. Obviamente o versículo anterior vai falar que é de Deus, que está falando que porque isto é bom e agradável diante de Deus, o nosso Salvador. Aí vem o texto do versículo que eu pedi para vocês irem. O qual, ou outras traduções que diz o que quer, né? Que quer. Então vou ler na tradução mais simplificada aqui. O qual deseja que todos os homens sejam salvos e que cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Digam amém? Então, um detalhe importante: para ser salvo é preciso ter conhecimento da verdade. E não é um conhecimento parcial. A Bíblia diz claramente: pleno conhecimento, total conhecimento da verdade. É por isso que ele fala em João, capítulo 8, versículo 32, que nós sempre abrimos os cultos das sextas-feiras aqui, o culto de libertação, em João 8, 32, dizendo: reconhecereis a verdade, né? E a verdade vos libertará. Não é conhecer mais ou menos ao Senhor, Ele quer ser totalmente conhecido, Ele quer que você conheça o amor dEle, quer que você conheça o amor dEle na profundidade, na altura, enfim. Deus quer ser conhecido. O maior desejo de Deus é que o ser humano o conheça, porque na verdade Ele que criou o ser humano e criou todas as coisas, e o ser humano, por causa do pecado, foi afastado de Deus. Então houve uma distância, amém? Mas Jesus veio para desfazer essa obra do inimigo, que nos afastava de Deus. Jesus veio pagar um preço para nos recolocar diante do Senhor. Nós andávamos em trevas e agora Ele quer nos levar para a sua luz. E nas trevas você não vê. Nas trevas você fica oprimido, fica deprimido, você fica cheio de problemas, né? Na luz também há, só que a luz faz com que você vê. As trevas têm os problemas que tem na luz. A diferença é que nas trevas você não vê, tropeça, se machuca mais ainda e pode ser um tombo até fatal. Já na luz você tem condições de, com os problemas, poder caminhar nela e evitar que mal maiores venham, né? Amém, igreja? Esse que é o grande segredo. Porque no mundo, Deus não é homem para mentir. Ele diz: no mundo tereis aflições, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, fique firme, né? Porque Ele já venceu o mundo. E é um período só. Estamos aqui como peregrinos, passageiros. Aqui é uma vida que vai passar os mais de mais idade, os senhores, as senhoras, com certeza se lembram aí da sua mocidade, da sua infância, como se fosse pouco tempo atrás. E já se passaram quantos anos? Na sua idade, né? Então, para pensar em ver os filhos que cresceram, aqueles que têm filhos que hoje já são filhos adultos, também conseguem recordar do tempo que ainda carregava no ventre esse filho, né? Como se fosse pouco tempo atrás. E hoje você está vendo seu filho crescido, está vendo sua filha crescida ou crescendo. Então os dias são rápidos mesmo, e cada dia mais que se aproxima do final dos tempos, a Bíblia diz claramente que Deus teria que abreviar, reduzir esses dias para que houvesse salvação daqueles escolhidos, senão nem os eleitos, os escolhidos seriam salvos de tanta maldade, tanta iniquidade que haveria na terra, né, amados? Isso já está acontecendo, e o grande sinal dos dias abreviados está aí, no nosso dia a dia, né? A velocidade com que passa o tempo, e se a gente não ligar, não fazemos mais nada durante um ano inteiro, né? E a palavra então diz: Deus deseja que nós o conhecemos, e Ele só pode ser conhecido através de uma pessoa, da pessoa do seu Filho Jesus Cristo, amém? Que é o Verbo que um dia se fez carne e habitou entre nós. Ele é a própria justiça de Deus, porque assim como o pecado entrou por um homem, tinha que sair por um homem. Então, Deus viu que a única forma do homem voltar a andar com Ele era pagando o que o homem jamais poderia pagar, o preço pelo pecado. E esse pecado você e eu não temos culpa. Nós somos, infelizmente, vítimas de um processo lá do Éden, né? Quando o primeiro casal que gerou toda a raça humana caiu no pecado, né? De trair a Deus, desobedecer a palavra de Deus. Mas nós vamos ver tudo isso um pouquinho hoje. Então, por enquanto, nós temos que entender que o desejo de Deus é que nós sejamos conhecedores de quem Ele é. O maior desejo é que nós conhecemos Ele na plenitude dEle, não parcialmente. Você conhece muitas pessoas e conhece de ouvir falar, conhece de ter uma conversa uma vez ou outra,
mas conviver mesmo, intimidade, é só no dia a dia. Quem vive debaixo do mesmo teto, numa comunhão, num intercâmbio muito grande, aí você consegue conhecer a pessoa. E é isso que Deus quer. Ele quer essa comunhão, Ele quer essa intimidade com os homens, com a sua criação. Diga amém? Isso é um privilégio, porque muitos passarão por essa vida sem ter conhecido Deus, e vão ter que ver Deus, dobrar os joelhos e reconhecer que Ele é Senhor, mas no dia do julgamento. E se Deus assim permitir você permanecer na palavra do Senhor, e Ele quer isso, Ele permite, deseja isso, é que nós não estejamos do lado do julgamento, e sim ao lado dele, assentados com Ele no trono. Diga amém? Essa é a vontade de Deus. Então, para que nós possamos fazer isso, devemos buscar. Não há como conhecer sem buscar ouvir a voz de Deus. Amém ou não amém? Nós precisamos ouvir a voz de Deus. Só há uma maneira de ser liberto, é conhecendo a palavra de Deus, conhecendo o verbo que um dia se fez carne. E a Bíblia diz claramente que isso para Deus é agradável, e que isso é feito em um determinado lugar. Não é, mas eu posso buscar Deus em casa, eu posso buscar Deus andando nas ruas. Sim, isso é normal. Aliás, Ele está em você, não precisa nem buscar, Ele está em você, Ele habita em você. Diga amém? Mas o que você tem que entender é que há um lugar determinado por Ele, aonde Ele ordena as bênçãos. Quanto mais unido tiver o corpo de Cristo, quanto mais próximo tiver, agindo, interagindo entre si, aí vai funcionar perfeitamente o que Deus quer que funcione, a sua obra. Então, por isso que Ele fala que nós somos membros de um corpo, de um só corpo, mas somos diversos membros, como pregamos um dia desse aí. Cada um tem uma função no corpo, mas não pode andar fora do corpo. Amém, igreja? Então, olha como Deus diz, primeiro que nós devemos buscá-lo, e enquanto há tempo. Isso está revelado pelo profeta Isaías. Se não der tempo de você lá, não precisa ir, porque o texto é bem pequenininho. Isaías 55:6 diz claramente: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Amém, igreja? Glórias a Deus por isso. Então, se há um lugar para buscar enquanto você está vivo. A Bíblia diz que no sepulcro, corpo nenhum pode louvar a Deus, porque não tem fôlego. E o fôlego que sai do corpo, ou ele vai para a perdição eterna de imediato, ou vai para o paraíso, que é um lugar onde vai estar dormindo, para ser despertado para a decência e ordem do reino de Deus, todos despertados no mesmo dia, na mesma hora, para não haver acepção. Deus não faz acepção, e ali no despertar do toque da trombeta, que chama-se arrebatamento, ali antes do arrebatamento dos que estão vivos, vai haver um despertamento dos que estão dormindo, aqueles que morrem em Cristo e que suas almas vão para o descanso, para o paraíso, aguardando o toque da trombeta. E eles serão os primeiros a serem despertados. E nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados, porque confiamos no Senhor Jesus. Amém, igreja? Esta é a palavra de Deus. Então, enquanto se tem um fôlego, você deve buscar a Deus enquanto se pode. É isso que a Bíblia está dizendo, enquanto se pode. Invocar enquanto Ele está perto. Porque a hora que você estiver dormindo no paraíso, você não tem consciência de nada. Então você não tem como saber da presença de Deus. Se você estiver com a alma infelizmente condenada para o sofrimento eterno, não dá nem tempo de pensar em mais nada, porque não para, é tempo todo sofrimento. Se você acha que Ele sofre aqui na terra, você não queira saber o que é padecer na eternidade, no sofrimento. Então, em nome de Jesus, procure estar com o seu nome sempre escrito no livro da vida, porque não pague para ver, viu, amados? Não pague para ver, porque isso aqui não foi escrito por homens, foi trazido pelo Espírito Santo, obviamente usando homens para manter isso vivo. Essa palavra existe antes de você imaginar que você existiria. Isso aqui já existe, e ninguém consegue derrotar isso aqui, porque é o poder de Deus que está nela. Amém, igreja? Então, não estamos falando de uma religião, não estamos falando de nada que envolve ao homem, estamos falando da parte de Deus, que é importante você ter o seu nome escrito no livro da vida, e para isso é necessário que você tenha aceitado Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, porque essa história de aceitar Jesus e tudo quanto é outras coisas, isso é antibíblico, e antibíblico é contra Jesus, e quem é contra Ele não é por Ele. Quem com Ele não ajunta está espalhando, né? Está fazendo a vontade do inimigo, que está contradizendo o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que Deus não divide a glória dele com nenhum outro. Ele diz mais, que aqueles que morreram, por mais santo que tenham sido aqui, discípulos, apóstolos, enfim, qualquer coisa que tenha passado na terra, são criaturas, que as suas almas estão no repouso, aguardando, seja Maria, Antônio, José, sei lá quem é que a terra nomeia como santo,
São santos, passaram na terra como homens que foram santificados, homens e mulheres, mas estão aguardando. A Bíblia não mente, amados. Não há acepção. Eles não podem ouvir, por isso que é bobagem. O inimigo se diverte quando alguém clama por um nome que já está sepultado, e que na glória, no dia que despertarem do toque da trombeta, receberão outro nome, como você também receberá outro nome. O nome que você tem não é o teu nome. O nome daquelas pessoas que são invocadas em outras religiões, que eu posso chamar de seita, que seita é tudo que é antibíblico, para quem não sabe. Chamam nós, evangelho, de seita, mas eu posso afirmar que seita é tudo aquilo que não está na Bíblia. Basta você estudar o que é seita. Seita é tudo que é antibíblico. Então invocar outros nomes, orar por outros nomes, cultuar a outros nomes, é antibíblico. Deus não divide a glória dele com nenhum outro. E outra, aonde estão esses nomes? Eles não têm esses nomes mais, não é esse nome mais. A Bíblia diz claramente: naquele dia serão despertados todos que morreram em Cristo, e serão primeiro eles despertados, os que estiverem vivos arrebatados, e todos juntos irão ao encontro do Senhor nos ares, e um por um receberá uma pedrinha com um novo nome. Isso é Deus mostrando a glória dele, que ninguém vai entrar melhor que ninguém. Aí você tem que entender as parábolas de Jesus. Aquela parábola do trabalhador que recebeu um X valor para trabalhar o dia inteiro, outro recebeu um X valor também, o mesmo valor para trabalhar meio-dia, outro no finalzinho do dia recebeu o mesmo X valor para trabalhar só algumas poucas horas, e o último vai ficar revoltado, o primeiro vai ficar revoltado dizendo: cara, eu recebi esse valor aqui para poder trabalhar o dia inteiro. Esse da hora do almoço recebeu o mesmo valor que eu, e o da final da tarde está recebendo o mesmo que eu estou recebendo. Isso não é justo. Aí Deus vai falar assim na sua palavra: isso não é a palavra do Senhor. Eu não vou buscar o endereço aqui agora, porque o Espírito Santo está me trazendo revelações aqui, e não está me dando o endereço para nós não tomarmos muito tempo. Mas quem conhece um pouquinho de Bíblia sabe que isso aqui é bíblico. E ele vai dizer nessa parábola: quem contratou fui eu, vai dizer o Senhor da obra, né? da seara. Quem contratou fui eu. Eu estou negando de cumprir o acordo que eu fiz com você, que começou na primeira hora? Não. Então cala-te. Eu faço o que eu quero com o meu dinheiro. Eu faço o que eu quero. E Deus pode convidar perfeitamente você para estar 20 anos servindo a Ele, e no último suspiro convidar alguém para servi-lo. E esse alguém receber a mesma coroa que você. Por isso que Ele não faz acepção. Ninguém vai estar do lado dele com honra, com preferências. Todos para Deus são iguais. E por isso que naquele dia, no toque da trombeta, a única preferência que Ele vai dar é despertar os que estão primeiro no paraíso, estão dormindo. Esta é a honraria deles, de serem despertados primeiro, mas não verão a Deus antes de nós, porque os que estiverem vivos serão arrebatados. E a Bíblia diz claramente que isso está em 1 Tessalonicenses capítulo 4, para quem tem o desejo de conhecer a Bíblia, tá? 1 Tessalonicenses capítulo 4, eu não vou passar o endereço exato, porque senão ela entra uma outra pregação, eu vou sair fora do foco. Mas quem está trazendo a mensagem é o Espírito Santo, amém, igreja? Então, em nome de Jesus, isso está em 1 Tessalonicenses capítulo 4, que aqueles que dormirem em Deus, em Cristo Jesus, vão ser despertados com o toque da trombeta. Eles vão ser despertados, e a Bíblia diz que em seguida, praticamente no mesmo instante, nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados, e junto com eles iremos ao encontro do Senhor. Diga glórias a Deus. Então não há acepção de pessoas. Então nós temos que entender de uma vez por todas: invocai-o enquanto está perto, buscai-o enquanto se pode. Você tem um fôlego aí, é a Deus que você deve buscar, tá bom? E Deus deseja que nós o conheçamos como Ele quer ser conhecido, na plenitude. E para isso, então, Ele diz: olha, tem um lugar que eu me agrado de ver o meu corpo, o corpo de Cristo reunido, a minha família reunida na congregação. E Ele vai falar no Salmo de número 133, também um outro salmo muito conhecido dos irmãos aí, glórias a Deus, o Salmo 133, Ele vai dizer que isso é muito bom. Versículo 1, vamos ler juntos lá? Salmo 133, o versículo 1 diz assim: olha que o Espírito Santo fez questão de escrever a expressão do como é bom, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam de que forma? Em união, amados, amém? E no versículo 3, a parte B, porque ali, ele está dizendo na união, na congregação, viu, amados? É na congregação do povo, na reunião do povo, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Diga glórias a Deus. Então está aí, se você quer saber onde é o lugar que Deus ordena as suas bênçãos, é na congregação, é na reunião do povo, é na união do povo.
Deus se agrada de ver o povo reunido, e ali na congregação que Ele dá a ordem. A sua presença é fundamental em congregação, porque é ali que Deus ordena as suas bênçãos. Diga amém? Louvado seja Deus por isso. Então diga para o irmão do seu lado: não deixes de congregar. Amém? Pode ser que ele está ouvindo isso aí e falou até amém para você, né? Mas infelizmente outras épocas também ouviram e falaram amém e deixaram de congregar. Então não deixe que o inimigo roube de você o direito que você tem de estar agradando a Deus, que é estar congregando na congregação dos santos. Amém? Em Hebreus capítulo número 10, na carta aos Hebreus, lá no versículo 36 do capítulo 10, há uma revelação ali, ó, que Deus faz um apelo ali, uma exortação, dizendo assim, aleluia, vai no versículo 25 primeiro, senão sai fora daquilo que Deus está me revelando aqui. Não deixando a nossa congregação, olha aí, ó, não deixe de congregar, como é costume de alguns. Amém? Então, a Bíblia, o versículo anterior vai dizer que nós devemos considerar uns aos outros para nos estimular ao amor e às boas obras. Ou seja, sabe por que existe congregação? Para que você possa praticar aquilo que Deus quer que você pratique lá no mundo. Então aqui que você vai ter que perdoar aquele irmão que passou por você, não te cumprimentou. Aqui que você vai ter que ser humilde o suficiente de ir atrás dele. Ô irmão, vem cá, dá um abraço nele, dá um abraço nela, a paz do Senhor Jesus. O diabo quer que você olhe porque ele não te cumprimentou, que você ignorou você, para você sair da igreja e sair falando. Aí imagina o que vai acontecer, né? Então agora só que o que Deus quer é que você pise na cabeça da serpente e pratique, porque lá fora vai acontecer muitas coisas desse tipo. E aqui o teu irmão pode estar passando uma luta, pode estar desapercebido, pode não ter sido liberto ainda de algumas coisas, e o que convém a nós é entendermos isso, suportar isso e fazer o quê? Andar em paz um com os outros, no que depender de nós. Ele não me cumprimentou, mas eu vou atrás dele e vou cumprimentar ele. Amém, igreja? Depende de mim essa situação não perseverar. Amém ou não amém, igreja? É culto de libertação? Então, receba aí, em nome de Jesus, né? Que é mais fácil você dar lado para a carne e aceitar algumas setas que o inimigo manda no meio da congregação. Mas a congregação é justamente para isso. É para acontecer as coisas erradas. É por isso que é incrível falar isso, né, amados? Eu estou falando pelo Espírito Santo. Deus permite a congregação porque Ele sabe que todos nós somos imperfeitos, ainda que estamos ainda sendo transformados. Amém ou não amém? Alguma coisa que eu estou falando fora da Bíblia? Não, né? Então nós estamos sendo transformados. E Ele vai permitir que coisas aconteçam em nosso meio para que você exerça o que você está ouvindo. E você vai começar a exercer com pessoas que você sabe que tem a mesma fé que a sua. Talvez não seja igual a você, não vai ser mesmo, nem os dedos das mãos são iguais. Talvez ele não esteja liberto como você já está de determinada área, mas ore por ele que um dia você também não estava, ou quem sabe outras áreas, ele vê você não liberto ou não liberta, ele também está orando por você. Amém, igreja? O corpo de Cristo tem que cooperar um com o outro. Então o que Deus está dizendo é: não deixe de congregar como é costume de alguns. Só que o versículo anterior vai dizer que nós devemos considerar uns aos outros para nos estimular ao amor, à prática do amor e às boas obras. Então ele vai falar: não deixe de congregar, não deixando de congregar como é costume de alguns, antes admoestando-vos uns aos outros, tanto mais quando observais que está se aproximando aquele dia. Amém, igreja? Então quanto mais você vê que está se aproximando no final dos tempos, aí você deve exercer mais ainda o mandato de um servo de Deus. Amém? Então, se você ouvir a palavra, resistir a esse mal que o inimigo lança setas, perseverar, aliás, ouvir a palavra, vai vir a fé. E a fé vai gerar em você uma coisa chamada perseverança, que algumas outras traduções vai dizer paciência, que é o que você precisa ter, às vezes, com um irmãozinho, né, com uma irmãzinha. Então você precisa perseverar mais em cativá-lo, em buscá-lo para Deus, em orar por ele, em orar por ela, e ter a paciência de entender a situação que pode ela estar passando ou ele está passando. Amém, igreja? Então veja o que a Bíblia diz agora sim, no mesmo capítulo de Hebreus 10 e o versículo número 36, agora sim. Se você ouvindo a palavra, vem a fé vai te trazer força, vai te trazer perseverança, paciência, vai trazer as virtudes de Deus para você. Amém ou amém? Então veja o que diz as Escrituras, ó. Veja o versículo anterior, 35, Hebreus 10, 35, não rejeiteis, pois a vossa confiança, ela tem grande e avultado galardão, uma grande recompensa. Aí vem o versículo que eu havia pedido para vocês irem, porque necessitais de perseverança, algumas traduções vão dizer de paciência, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, diga amém? Então não é a sua vontade, depois
de haveres feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Aí está o grande ponto da nossa mensagem de hoje. Queremos alcançar as promessas de Deus. Todos aqui querem? Amém. Isso é todo ser humano que quer, mas sabe, perguntar para uma criança se não quer doce, ela vai querer, né? Se não quer brincar, vai querer brincar. Se perguntar para um ser humano se ele não quer as bênçãos de Deus, que são promessas maravilhosas, tem algum maluco que vai dizer, não quero. Eu já vi alguém falar isso, mas não de Deus, achando que estava falando para mim. Semana passada, quando eu visitava um hospital, e uma pessoa estava acamada, acidentada, a pessoa estava com ele, não sei se é a esposa, se é a irmã, o que é, estava muito, ele olhou com um olhar pindoncho, carente mesmo, de pedindo oração. Aí o Espírito Santo mostrou que ela era uma serva dele, que aquele era um jugo desigual. Então era, agora que eu lembrei, Deus falou jugo desigual, então era esposa mesmo, ou no mínimo namorada, enfim. Hoje a gente não sabe o que é, né? Mas enfim. Então ela me olhou na entrada do hospital, me olhou com aquele olhar. Eu falei assim, se eu voltar a me olhar com esse mesmo olhar, eu vou parar e vou orar por esse homem. Está todo sanguentado. Aí na volta, voltei, ela continuou naqueles estava no corredor, olhou para mim com aquele mesmo olhar. Eu dei 2, 3 passos, parei e falei, não, eu prometi, eu voltei. Eu olhei bem para ele e falei assim, tá. O que aconteceu com você, meu querido? Me acidentei de moto. Ela falou para ele, se acidentou de moto, ele é verdade. Todo gemendo lá. Aí eu falei, você gostaria de receber uma oração a teu favor? Ele falou, não. Muito obrigado. Então há pessoas que acham que esse não foi para o homem, né? Assim, quando Moisés ouviu o povo pedindo um novo rei, Deus chamou Moisés, estava triste, falou, Moisés, não fique triste não, porque não foi com você o negócio foi comigo. Não foi a você que eles ofenderam, foi a mim que eles ofenderam. Então quando a pessoa falou não tão rispidamente para o pastor, naquela hora, aquele não dele falou para Deus. Eu, mesmo assim, eu fui sair dali, lá fora, estendi as mãos, falei, Senhor, tenha misericórdia, que com certeza ele não sabe o que está falando, o Senhor com certeza vai tocar nele, vai se lembrar desse momento, em nome de Jesus, enfim. Eu fiz a minha oração de Jó pelos amigos, né? Amém? Então tem que se fazer isso, né, amado? Mas existem pessoas assim. Infelizmente existem pessoas que confundem isso aqui com religiosidade. E nós não estamos pregando religião aqui. Se alguma vez você ver a gente falar de religião aqui, você pode chamar a atenção do pastor. Nós falamos da palavra. E se às vezes tocamos em alguma seita, em alguma coisa, é porque está fora da palavra. Nós estamos na palavra. Amém, igreja? Então, no nome de Jesus. Porque necessitais então de perseverança, para que depois de haveres feito a vontade de Deus, só depois de fizer a vontade dele, aí você vai alcançar a promessa dele. Aí está o ponto que Deus quer que nós entendamos. Muitos querem as bênçãos de Deus, muitos querem as promessas de Deus, mas não querem fazer a vontade de Deus, querem fazer a sua própria vontade. Isso é até compreensível, amados, porque nós estamos envolvidos a um manto, né? Ele é pecador, essa carne aqui não gosta de Deus, não adianta, amados. Você pode ter certeza disso, a tua carne não gosta de Deus. É natural que você, se deixar de ouvir a palavra, a fé vai esfriando, o seu desejo de vir para a igreja vai ser zero, o desejo de congregar vai ser zero, porque você vai esfriar, e quem vai dominar você, quando eu falo você, estou me referindo à tua alma, ao teu espírito, ao teu corpo, que só vive porque a alma está aí. É interessante isso, né? A alma está dominando o corpo porque ele depende da alma. Amém ou não amém? Sem a alma ele é nada, ele é pó. Mas incrível como ele continua contaminado pelo pecado, de tal maneira que ele tem domínio, se nós não vigiarmos, ele coloca um desejo na nossa alma de servir aquele corpo, de matar a vontade da carne. Então nós temos que vigiar, amém ou não amém? Porque Deus deixa claro, depois que fizer vontade dele, é que você vai começar a receber as promessas dele, amém? Então, vamos ver por que às vezes não estão recebendo, né? Será que eu estou na vontade, estou no centro da vontade de Deus? Será que realmente eu estou no centro da vontade dele? Ou ainda eu insisto em me dar desculpas para ele, falar, Senhor, o Senhor desculpa, mas essa área aí o Senhor vai desculpar, aí eu não consigo ainda. Tá bom, não tem problema, filho, não tem problema, filha, eu também não posso te dar bênção ainda. É simples assim, amém, igreja? É simples assim. Senhor, essa área ainda, não tem problema, filho, não tem problema, filha. E lá da glória ele fala, não tem problema, anjos, não se preocupa com isso, é só não dar bênção para ele ou para ela ainda. Entendeu, igreja? Por isso nós temos que estar buscando fazer a vontade do Senhor, porque depois que fizermos a vontade dele, é que começaremos a receber as promessas. Amém? Mas Deus compreende, amados. A prova que ele compreende,
que você é assim e não é porque quer, está em Romanos, capítulo de número 8. Essa é a prova bíblica que ele deixa revelado nas suas escrituras, que ele tem muita paciência, muito amor para conosco, porque ele sabe que não vem de nós isso. Então a prova bíblica está em Romanos 8, lá no versículo de número 20, por favor. Porque a criação, toda a criatura, né, está sujeita, ficou sujeita ao pecado. Algumas traduções vão dizer a vaidade, amém? Então, porque a criação está sujeita, ficou sujeita à vaidade, ao pecado, não por sua vontade, não é voluntariamente, amém? Não é voluntariamente, não é por sua vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, amém? Então está bem claro a Bíblia, Deus sabe, o Espírito Santo deixou claro aí na palavra do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 8, versículo 20, que ele tem consciência que o homem não é assim porque ele quer, ele está sujeito ao pecado porque alguém o sujeitou, amém? E olha que diz também em segunda carta do apóstolo Paulo também aos Coríntios, lá no capítulo 4, 2 Coríntios capítulo 4, só que ele está dando a oportunidade de você se libertar, não está dando, igreja? Você não está num culto de libertação? Então ele sabe que você está sujeito ao pecado, mas agora você, se você quiser, você está sujeito a Jesus Cristo, sujeito à palavra. Mas é lógico que a tua carne não vai querer, mas aí você tem que mortificar ela, porque olha o que o diabo fez com o ser humano. Olha por quê? Que muitos não conseguem ter o discernimento do Evangelho. Porque o Evangelho ainda é algo misterioso, é religião para muitas pessoas. 2 Coríntios capítulo 4 e o versículo 3. Mas se ainda o nosso Evangelho, que é as boas novas do reino dos céus, amém? Então se as boas novas do reino do céu, que é o Evangelho, ainda está encoberto, para os que se perdem que está encoberto. Olha que a Bíblia chega a dizer, se ela está encoberta, é só para os que se perdem. Por quê? Nos quais o Deus desse século, Deus com letra minúscula, que é o diabo, né? O Deus com letra minúscula, que não é Deus coisa nenhuma, nos quais o Deus desse século, versículo 4, cegou o entendimento, os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a própria imagem de Deus. Diga amém? Então está aí, amados. Então nós precisamos entender que Deus compreende a sua, às vezes, tardia tendência de entender, de ter discernimento, porque Ele sabe que você ainda está dando muito lado para a carne, e que a tua carne está impedindo de conhecê-lo, mas Ele está providenciando, Ele está agindo, Ele está interagindo com você de uma maneira tal, para te libertar, amém ou amém? Mas para isso você precisa fazer uma parte sua. Qual que seria a sua parte? Hoje é sexta-feira, tem culto, ai meu Deus do céu, isso é de Deus, amado, pensar assim? Claro que não, né? Pode até pensar, porque a sua carne, nesses dias abreviados, está sobrecarregada. Mas tem um detalhe, essa é a hora que Deus vai falar com você em Josué, capítulo 1. Volta lá no Velho Testamento e vamos a Josué. Hoje é culto, hoje é, sabe assim? Nossa, hoje isso tem 7 dias na semana. Justamente hoje tem culto. Só por Deus, né, mas não é bem assim que o diabo faz? Desse jeitinho, né? Então veja o que Deus fala para você. Se você que quer deixar de ser sujeito à vaidade, ao pecado, e quer realmente conhecer a Deus na sua plenitude, se você quer realmente fazer a vontade de Deus para alcançar a promessa, as promessas, capítulo 1 de Josué e o versículo 9, ele vai dar um recado que ele deu para Josué. Olha, ele chamou Josué. Também te chamou, igreja? Chamou. Então, olha aqui, não te mandei eu, olha aí, não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo, vocês não desanime, né? Fique firme, não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Louvado seja Deus por isso. Então está aí, o segredo eu preciso me esforçar. Deus está falando, eu sou contigo, foi eu que te chamei, agora se esforça, faça a tua parte. Lá em Mateus, capítulo de número 11, que é Novo Testamento, estamos aqui passeando na Bíblia, né, entre Velho e Novo Testamento, porque Deus não muda, amém, igreja? Ele é o mesmo de ontem, hoje é o mesmo Deus. O homem muda, mas Deus não. O homem tem suas falhas, mas Deus é infalível, Deus é Senhor. Em Mateus capítulo 11, na Nova Aliança, ele deixa bem claro também no capítulo 11 de Mateus, e o versículo número 12, ele vai deixar claro que
desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam é que se apoderam dele. Olha aí, tem outras traduções um pouquinho diferentes, mas é isso que quer dizer, viu, amados? Então é tomado pela violência, pelo esforço. Então, olha aqui, desde os dias de João Batista até agora, o reino de Deus, ou seja, as bênçãos, as promessas que vêm lá dos céus, elas são tomadas, ou seja, elas são se você toma posse dela, vai ao encontro das suas bênçãos pelo esforço. E aí a Bíblia vai fechar dizendo, e os que se apoderam, o versículo 12 fecha dizendo, e os que se esforçam, são os que se apoderam dele. Amém? Do reino dos céus. Diga glórias a Deus. Então o problema, amados, é que desde que a nossa carne foi contaminada lá no Éden, que é na queda do ser humano, ela sempre encontra uma desculpa para fazer a vontade de Deus. Isso desde aquele tempo lá. E isso acontece por muitas coisas que acontecem com o ser humano. E isso no mundo espiritual é visto como rebeldia, é visto como negligência, é visto como falta de confiança, que é falta de fé mesmo, falta de confiança em Deus, ou até mesmo covardia. Isso são os sentimentos que foram colocados em nós pelo diabo, por causa de Adão e Eva. Então vamos ver aqui algumas passagens. Se você lembrar um pouquinho lá de Gênesis capítulo 3, não precisa ir lá na queda do homem. Se você tiver curiosidade de estudar em casa, veja o que aconteceu quando eles caem no erro, desobedecer a Deus e comer do fruto proibido. Quando eles ouvem a voz de Deus, que passeava no jardim, Deus chama a Adão. O que eles fazem? Adão e Eva se escondem atrás de uma árvore, de um pequeno arbusto, né? Se esconde, e Deus então começa a chamá-lo. E aí então ele fala: Senhor, quando eu ouvi tua voz, eu me escondi porque tive medo. Ele falou: quem é que colocou esse sentimento no teu coração? Nós estávamos nus, na verdade. E quem é que disse que vocês estavam nus? Quem colocou esse sentimento em vocês? Vocês comeram daquele fruto que não era para comer. Aí ele vai culpar alguém. Eu sempre prego isso aqui, porque foi a Espírito que revelou essa passagem a mim. Ele vai culpar alguém, que é a mania do ser humano. Você está indo na igreja? Não, parei de ir. Por quê? Porque lá o pastor não sei o quê, porque o irmão não sei o quê, porque não sei o quê, porque não sei o quê. Ela não é, amados? Ela não é assim. Amém? Eu estou falando sozinho aqui, não, né? Amém, né? Não é assim mesmo. Eu não vi pessoas falarem desse jeito assim. Por que você não está indo mais? Porque fulano, porque ciclano, porque o pastor, porque o irmão, porque... Né? Não é assim, amados? Ô, Adão, o que aconteceu? Foi a mulher que o Senhor me deu. Ele já vai, por tabela, ele vai culpar a mulher e culpar Deus. Não é a covardia do Espírito de Satanás, olha, já nele. O que aconteceu, Adão? Você acha que Deus não sabia? Deus sabia. Deus está provocando ali uma conversa para ficar registrado na Bíblia, que era do homem. Aí ele fala: foi a mulher que o Senhor me deu, ela me fez comer do fruto proibido. Então tá bom, fica do ladinho aqui, Adão, depois a gente conversa, tá bom, meu filho? Vamos ver então esse grande erro que eu cometi. Eva, vem cá, mulher. Ela também, com o mesmo espírito nela, que é de Satanás, vai culpar alguém. O Adão não dá para culpar, porque ela acabou de ser culpada porque ele culpou ela. Então ela vai culpar a serpente. Ela vai: a serpente, né? Quer dizer, então é assim a tendência do ser humano. E nós não devemos ser assim, amados. Isso soa no mundo espiritual como covardia, como rebeldia, como negligência. Então o ser humano vem dando desculpa para Deus desde a sua criação, desde quando foi contaminado pelo pecado. E aí Deus me trouxe aqui uma história bíblica, onde você vai descobrir certas falhas que muitas vezes você lê e não percebe, de um ser humano maravilhoso, que foi chamado, inclusive, considerado como o Messias do povo de Israel, Moisés. Eu convido a você em Êxodo capítulo 3. Vamos ver na história da Bíblia, essa história que me chamou a atenção, como muitos escolhidos encontram desculpas para não fazer a vontade de Deus. E eu não vou falar de qualquer um não, hein? Vou falar daquele que foi chamado como Messias dos israelitas, que ele levou, salvou eles do cativeiro, levou eles para uma terra prometida, né? Em Êxodo capítulo 3, Moisés. Que momento que é esse que nós vamos ler aqui agora, rapidamente? É o chamado de Moisés, capítulo 3, versículos 1 e 2, a princípio. Estamos juntos? E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian. E levou o rebanho atrás do deserto e veio ao monte de Deus, a Horebe, o monte Horebe. E ali apareceu-lhe o anjo. A sua Bíblia tem um anjo com letra maiúscula aí? Então fala para o teu irmão do lado que esse anjo é Jesus. Amém? Anjo com letra maiúscula é Jesus, viu, amado? Então apareceu-lhe o anjo do Senhor, e em uma chama de fogo, no meio de uma sarça,
E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, mas a sarça não se consumia, né? Então aí não vamos entrar muito nessa questão, vamos pular diretamente para o versículo 7, que aqui o detalhe é você descobrir as desculpas do ser humano. E eu vou falar de um grande homem de Deus, Moisés. Então veja, imagine você e eu, né? Aí no mesmo capítulo, versículo 7 agora ao 10, amém? Lemos 1 e 2 e vamos ao 10. Então disse o Senhor, o anjo falou a ele, você vê que o anjo é o Senhor, né? Disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conhecia as suas dores. Versículo 8: portanto desci para livrá-lo das mãos dos egípcios, e para fazê-lo subir da terra a uma terra boa e larga, a uma terra que emana leite e mel, ao lugar do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu, do Jebuseu, enfim. Versículo 9: e agora eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. E o versículo 10, até onde nós vamos, diz assim: vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Que bênção, né, amados? Que missão linda, né? Você fala assim, mas me comparar com Moisés, para Deus tanto faz, uma nação inteira como uma alma. Se você é esposa, ele não buscou teu esposo, você é a escolhida de Deus para buscar ele. Aquela alma vale mais que todo o povo de Israel que estava no Egito, se você crer, amém? Aquele teu filho, aquela tua filha, a tua esposa, enfim, teu pai ou a tua mãe, enfim, creia nisso, você é um escolhido para uma missão, e por mais que você não entenda, é uma missão enorme. Faça isso à vontade de Deus, porque você vai receber as promessas dele, amém? Então veja o que aconteceu. Ele também teve o chamado dele. O que acontece nesse exato momento? Vem a primeira desculpa de Moisés. Que o ponto aqui, nós entendemos que o homem, desde a criação, gosta da desculpa para Deus, para não fazer a vontade de Deus, né? Porque a vontade de Deus é difícil de fazer, é porta estreita, né? Então não é fácil a vontade de Deus entrar por essa porta, pela dificuldade mesmo. Se você procura portas largas, você vai encontrar, que é o que mais tem nesse mundo, mas são portas de perdição. Então, em nome de Jesus, compreenda isso, que a primeira desculpa de Moisés foi a seguinte, como muitos dão desculpa para não fazer a vontade de Deus: eu não sou capaz, eu sou incapaz, eu não. Versículo de número 11: então Moisés disse a Deus: quem sou eu que vá ao Faraó e tire os filhos de Israel do Egito, né? Quem sou eu, né? Então ele está dizendo para Deus que Deus escolheu a pessoa errada. Você faz isso também quando você fala: chega de orar, não quero mais saber. Então tá, Deus escolheu você erradamente. Então desculpa, viu, ter escolhido você. Eu me equivoquei, diz o Senhor. Mas eu creio que não, né, amados? Amém? Então, quando Moisés faz isso, ele está chamando Deus de equivocado. Escolheu a pessoa errada. Mas na verdade, diga para o irmão que está lá, Deus não está à procura de pessoas autossuficientes. Deixa bem claro isso para ele, amém? Não? Você já viu falar uma frase que não é bíblica, mas é de Deus, que Deus capacita os seus escolhidos? Então, toma posse disso. Não é bíblico isso não, amados, mas a Bíblia nos leva a essa conclusão, amém? Que Deus capacita quem Ele escolheu. Glórias a Deus por isso, amém? O versículo 12, Deus responde a essa primeira desculpa de Moisés. Versículo 12: disse Deus: certamente eu serei contigo. Amém? Só até aí tá bom. Precisa de mais, homem, igreja? Precisa de mais? Mas Deus foi tão maravilhoso, e é tão maravilhoso com você, que Ele te mostra sinais o tempo todo. Ele faz maravilhas o tempo todo na tua vida. É que você esquece, é natural. Você não lembra nem quem você votou na eleição passada. Talvez você não lembre nem que você comeu no almoço. É natural do ser humano isso aí. Mas o Deus está mandando dizer a você que ele escolheu e não errou não, amados. Ele sabe quem escolheu. Ele sabe perfeitamente quem escolheu. Então toma posse desse chamado em nome do Senhor Jesus Cristo, viu? Então, certamente eu serei contigo. Ou seja, eu estou contigo. Então isso deve bastar para você, amados. Você deve entender que Jesus te chamou para uma obra tremenda, e que um dia você vai estar com o nosso Deus Pai na glória com Ele. Então, para isso, que isso aconteça, você precisa fazer a vontade de Deus, que é Ele que habita em você, não é mais você que vive, amém? Então, Ele vai capacitar você para isso, e vai dizer para você: olha, fica tranquilo, eu estou com você, sou eu contigo. E com Moisés ele fez um monte de sinal.
Ele falou: olha, mas antes disso eu quero que você vá compreendendo passo a passo, que Moisés então deu a primeira desculpa: eu sou incapaz. Deus respondeu para ele: não, eu não estou preocupado se você é capaz ou não é, eu vou te capacitar, porque eu vou estar contigo. Amém? A segunda desculpa de Moisés, falta, na verdade não é desculpa, ali vai se revelar no que ele vai falar para Deus, a falta total de comunhão com Deus, uma grande falta de comunhão. Se não for total, uma grande falta de comunhão. Isso está no versículo número 13, vamos lá juntos. Então disse Moisés a Deus, mesmo depois que Deus falou: eu estou contigo. Aí mesmo ele vai falar com Deus: mas e quando vier os filhos de Israel, eu for a eles, no caso, eles disserem: o Deus de vossos pais me enviou a vós. E eles vão me dizer: qual é o nome dele então? Qual é o seu nome? O que eu vou dizer a eles? O que lhes direi? Isso é uma falta total de comunhão, parcial, muito grande falta de comunhão com Deus, não saber quem é o Deus, o Todo-Poderoso. Ele não precisa nem fazer essa pergunta, se eles tivessem comunhão com Deus, que se você tem comunhão com Deus, os seus problemas são desse tamanhozinho, são mínimos. Pode ser um montão para a tua carne, mas você sabe que quem está na tua vida e quem te chamou é o Senhor sobre todas as coisas. Ele tem poder de transformar um grande problema em nada. Só basta você crer nele, confiar nele, porque ele está contigo. Amém ou amém? Então Moisés insistiu, dizendo assim: não, Senhor, mas ele mostra nessa hora uma grande falta de comunhão, de intimidade com Deus. Ele não tem conhecimento de quem é Deus, quem é a pessoa de Deus. Mas olha o versículo 14. Deus vai responder para ele: ó, eu não tenho muito que explicar quem eu sou. Eu sou o que sou. Aleluia. Eu sou o que sou. Amém, igreja? Não tem ninguém além de Deus, o Criador. Não há nada além de Deus soberano, acima dele. Então ele é o que ele é. Eu sou o que sou. Tudo que você vê, eu sou. Está respirando, eu sou em você. Amém, igreja? Seus olhos abriram e viu alguma coisa, e o que você viu, eu sou o que você está vendo. Amém, igreja? Porque ele criou todas as coisas. Então eu sou o que sou. Se ele tivesse comunhão com Deus, ele não usaria essa desculpa de que, não sei o que eu vou falar para eles. Então ele vai insistir, mas Deus está falando assim: eu sou o que sou. Pronto. Aí vamos para uma outra desculpa. Eu estou passando para os irmãos como um ser humano tem essa tendência. E eu estou falando de um homem chamado Moisés. Amém, igreja? Então eu vou pedir que você vá comigo em nome de Jesus a outro versículo agora. Lá ele vai tentar, deixa eu ver onde que Deus mandou ir aqui. Vai no versículo, deixa eu ver onde que está. Agora ele vai culpar. Vai no capítulo 4, vamos direto ao capítulo 4, eu estou tentando ver na hora, lá estou começando a ficar preocupado com a hora. Ali vai mostrar uma tendência do ser humano, no capítulo 4. Vai mostrar uma tendência da nossa carne pecadora, que é culpar os outros pela nossa incredulidade, como eu disse há pouco sobre Adão e Eva, né? Veja o capítulo 4, versículo 1. Então respondeu Moisés a Deus: mas eis que não crerão. Olha aí, vai culpar os outros, eles não vão crer. Eu ainda não tenho intimidade com o Senhor, mas eles têm muito menos ainda, eles não vão crer. Eles não crerão, nem ouvirão a minha voz, porque dirão: o Senhor não te apareceu. Então a tendência é de culpar os outros. Na verdade, amado, tudo que Moisés está fazendo aí, amados, Deus então nesse momento ele vai dar para ele algumas coisas para ele fazer, vai dar poder para ele, para que ele mesmo tenha autoconfiança. Deus tem falado com você, tem fortalecido a tua fé. Amém? Você tem tido experiências com Deus que provam que Deus existe na tua vida? Deus provou para Moisés que ele existia. Eu não estou só falando com você, Moisés, não sou uma fumaça ou um fogo falante. É que eu sou o fogo consumidor. O homem não pode nem se aproximar de mim, porque eu sou o criador do som. Amém, igreja? Então ele está dizendo para Moisés: Moisés, eu vou estar com você, Moisés. Moisés, eles vão crer, mas para você ter um pouquinho mais de força, eu vou dar para você alguns poderes. Aí Deus começou a fazer algumas coisas maravilhosas. Não tinha mais como Moisés se desculpar, falar: Deus, realmente o Senhor é muito poderoso, o que eu fiz aqui eu não poderia fazer, aconteceu essas coisas tremendas aqui, eles vão acreditar que o Senhor me mandou sim. Me desculpa, Senhor, eu não devia falar com o Senhor dessa forma, mas não foi isso que ele fez. Ele vai e confessa o que todos nós deveríamos tomar iniciativa e confessar o nosso pecado diante de Deus, falar: Senhor, é eu que não quero fazer sua vontade mesmo, me liberta desse espírito do eu. Porque Moisés chegou à conclusão que ele não queria. Ele chega a dizer: não, velho, manda outro. E quando ele fala assim, manda outro em meu lugar, ele está dizendo: eu não vou, eu não quero fazer a sua vontade, eu não vou fazer a sua vontade. Quer ver isso? Não está na Bíblia isso aí? Então vamos lá, em nome de Jesus. Versículo de número 13.
capítulo 4. Por mais que o homem dá desculpa, porque não está afim de fazer a vontade de Deus. É o que está no versículo 13. Ele, porém, disse: ah, Senhor, envia por mão daquele a quem tu has de enviar. Ou seja, escolhe outro. Olha aí, amados. Ele está confessando: eu não quero ir. Não vou, não adianta que eu não vou, Senhor. Aí o que vai acontecer? Deus fala: então você desculpa, tudo bem, vai você, segue a tua vida que eu vou seguir a minha. É isso que Deus vai fazer? Não. O Deus que escolheu você, Ele vai cumprir a vontade dEle, quer você queira ou quer você não queira, mas primeiro que Ele é Deus, você é criatura dEle. Ele te criou por um propósito dEle, não teu. Amém, igreja? Então vai acontecer o seguinte: a ira dele se acende contra você. É o que você vê muitos crentes sofrendo aí. Você vê muitos evangélicos, cristãos, todos desobedientes, rebeldes, negligentes, sofrendo. Por quê? Porque querem fazer a vontade deles e não a vontade de Deus. Aí a ira de Deus desce sobre ele. Versículo número 14, a parte A. Então acendeu-se a ira do Senhor contra Moisés. Só até aí. Só até aí. Então a ira de Deus, e olha para o teu irmão do lado, diga para ele com todas as letras: é horrível cair nas mãos do Deus poderoso. Amém? É horrível, mas cair na mão do Deus, deixar um Deus como esse, que é o único Deus que existe, e ficar irado, não é bom negócio, amados. Não é bom negócio. Vamos ler, por favor, lá em nome de Jesus, em Hebreus, para você ver se eu estou falando uma coisa de mim aqui. Porque alguém pode nessa hora aí, sem sabedoria, falar assim: nossa, esse pastor é bravo, hein? Esse pastor está falando coisas que acho que não está na Bíblia, não. Então tá, vamos lá ler na Bíblia juntos? Vamos lá? Hebreus capítulo 10, porque acontecem essas coisas, amados. Depois eu já fiz tanta visita pastoral e já vi tanto crente de 20, 30, 40 anos que diz que é crente. Mas está na Bíblia isso, pastor? Tá. Nunca ouvi falar isso. Você talvez, é que você nunca ouviu a palavra direito, né? Tem esse detalhe. A pessoa vai para os cultos e está mais preocupada em ir embora do que ouvir a palavra. Então, misericórdia, né, mas Hebreus capítulo 10, versículo 31. Que é fácil culpar os outros, né? A minha igreja nunca pregou isso. Talvez pregou, você faltou naquele dia. Porque a Bíblia diz claramente, ó, versículo 31. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. E? Então não deixe de acender a ira dele contra você não, viu? É melhor você se apressar e fazer a vontade dele. Amém? Porque ó, se ele chegar ao ponto de irar-se mesmo, tá? Vai em Mateus 25. Olha o que ele vai fazer. Se ele se irar mesmo, para valer, levantar do trono, irado, fala: chega, aquele para mim chega, basta. Ele chegou a falar isso para Moisés: Moisés, para de me clamar a mim por esse povo é rebelde, eu vou te dar um outro povo, vou destruir esse povo todinho. Moisés intercedeu, falou: não, Senhor, por favor, não faça isso. O que vão pensar as nações a respeito nós tiramos eles do Egito, o que vão pensar as outras nações do Senhor, que falarão do Senhor? Não faça isso, Senhor. Moisés intercedeu pelo povo, que chegou a hora, Deus fala: chega, Moisés, eu não aguento mais esse povo, eu estou irado com eles, eu vou destruir esse povo tudinho, vou dar para você um novo povo. Moisés falou: não, Senhor, não faz isso não, Senhor. Amém, igreja? Então veja Mateus, porque às vezes as pessoas: Deus é amor, vamos lá, né? Deus é amor, mas Ele é justiça. Então veja que o Senhor Jesus fala sobre essa justiça de Deus, quando Ele está irado. Ó, Mateus 25 e o versículo número 30. Aquele que não tem mais utilidade, um servo inútil, que não quer fazer a vontade do seu Senhor. Olha o que é dito na Bíblia: lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, e ali sim haverá pranto e ranger de dentes. E esse aqui é o servo inútil, aquele que insiste em fazer a sua própria vontade e não a vontade do seu Senhor. É um servo inútil. Então, lança ele fora. Onde está na Bíblia algo mais claro que isso? João capítulo 15. Mais claro que isso é impossível. Vamos lá. Você quer insistir, procurar algo mais claro que está dizendo isso? Vamos lá, João 15. Quando Jesus vai explicar em uma parábola o que nós somos na verdade. Ele vai dizer: olha, eu sou uma videira. Para vocês entenderem melhor, eu sou uma videira. Meu pai é agricultor dessa videira. Vós, o que vós sois? Sois os ramos que estão ligados a essa videira. Um ramo sem estar ligado na videira não tem vida em si mesmo. Só que meu pai, de vez em quando, dá uma passadinha nessa videira e dá uma olhadinha. Os ramos estão dando fruto, ele vem e dá: opa, que bonito, vai podar, para dar mais fruto ainda. Mas os que não estão dando fruto, ele vai fazer o quê? Cortar e lançar fora. É isso que vai acontecer.
Essa é uma parábola, capítulo 15, versículo de número 6. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara, como o ramo que foi lançado. Porque ele há pouco anteriormente falou sobre isso, né? E secará. E colhem quando estiver seco e lançam no fogo, e ali arderá para sempre, até o consumo final, né? Então, é o que nós estamos dizendo aqui na Bíblia Sagrada. Procure fazer a vontade de Deus, não a sua vontade. Amém? Amém. Você é um ramo, uma vara ligada à videira. Procure dar fruto. Às vezes você vê um ramo lá que não está dando fruto, coisa nenhuma. O agricultor não passou ainda. A hora que ele passar, dar uma olhadinha e ver que não está dando fruto nenhum, ele vai falar: opa, hoje é dia de poda. Vou podar os que estão dando fruto e vou cortar os que não estão dando, os inúteis. Então, o que acontece com os inúteis? Os servos inúteis serão lançados nas trevas exteriores, e ali haverá muito choro e ranger de dente. Então, concluindo, qual que é a conclusão dessa mensagem de libertação para nós encerrarmos? Pare de dizer ou de inventar desculpas, porque todas elas são desculpas que não convencem a Deus, amados. Pare de ser um especialista em dar desculpas. Aliás, apressa-te, o máximo que você puder, apressa-te em conhecer a vontade daquele que te chamou. Amém? Então, essa noite, deixo a vocês essa mensagem pelo Espírito Santo, e o título que diz: que seja feita a vontade de Deus. Vocês concluíram que é isso que tem que ser feito. Que seja feita a vontade de Deus. Amém? Aplauda o Senhor, se coloque em pé em nome de Jesus. Está no tempo de libertação, gente. Aleluia, Senhor. Por isso, coloque-se em pé e vamos fazer uma oração. Você que recebeu essa palavra de bom grado, porque muitos recebem e não recebem de bom grado. E a Bíblia diz para você receber de bom grado, porque não é o homem que está falando, viu, amados? Embora está sendo usado, mas quem está mandando dar esse recado é o Criador das nossas almas, viu? Então põe tua mão no coração, você que quer ter uma comunhão maior com Ele, que quer sair daqui realmente renovado e fortalecido, agradeça a Ele pela palavra, mas fala lá do fundo da tua alma. Fala: Senhor, eu estou vendo cada dia mais que eu estou precisando. Tem alguém pensando nisso agora aí, ó. Eu podia apontar a você, e Deus está dizendo para você agora aqui: mulher, eu me agradei do teu pensamento. Você está dizendo agora, acabou de dizer para o Senhor: poxa, eu estou vendo que eu estou precisando crescer muito ainda. Nossa, você falou uma frase mais ou menos desse tipo, e Deus se agradou muito, mas muito mesmo dessa frase. Você acabou de falar em espírito comigo. Amém? Não precisa se manifestar, mas Deus está te mostrando para mim. Então, louvado seja Deus. Como aqui não é lugar nem de humilhar, nem de exaltar ninguém, porque aqui é só o Senhor que deve ser exaltado. Então, guarda para você esse presente que Deus falou contigo, sim, viu? Em nome de Jesus. Deus se agradou muito desse teu pensamento, para a glória do nome de Jesus. Tá? Eu estou vendo que eu preciso crescer muito ainda. Então, eu tenho que caminhar muito ainda para chegar aonde Deus quer que eu chegue. Glórias a Deus. Foi mais ou menos uma frase desse tipo que agradou muito o coração de Deus. Que você também, por ouvir essa revelação, possa se prostrar perante o Senhor em espírito agora e confessar a Ele esse mesmo sentimento, que não adianta falar de palavras, né, se não tiver no teu coração, que Ele é Deus. Então se humilhe à presença dEle e reconheça que você precisa de Deus, precisa de uma palavra dessa o tempo todo, para o seu caráter ser mexido mesmo, a sua alma ser tocada. Então fale com Deus, se você recebeu essa palavra de bom grado, diga: Senhor Deus, obrigado por essa palavra, eu precisava ouvi-la, e sei que o Senhor preparou ela para mim, para minha alma, para fortalecer-me. Então, no nome de Jesus, eu recebo de bom grado e tomo posse dessa verdade, em nome de Jesus. Que seja feita a tua vontade, Deus. Amém? Que assim seja. Eu concordo com a sua oração e declaro que todos que oraram com fé recebem agora uma unção de renovo e de fortalecimento na sua fé. E você não vai sair daqui sem a tua vitória, se você crer no coração, que você ouvisse do fundo da tua alma e guardasse essa palavra que Deus trouxe ao seu coração, para praticá-la quando sair dessas portas para fora. Amém? Eu não, o Senhor manda dizer isso. E para que isso aconteça é necessário que às vezes nos libertemos de algumas coisas, né, que nos prende ainda ao nosso eu. E isso agora é a oportunidade que você está tendo de fazer uma campanha direcionada pelo Senhor, ungida e consagrada por Ele, que é uma campanha de libertação. Quem deseja fazer essa campanha, é só você erguer as mãos, não vai ter custo nenhum, apenas o esforço de você vir aqui mais 6 semanas, porque são 7 semanas, já considerando que é de hoje a primeira, então você pode vir mais 6 semanas para completar, mas já chega em casa e preenche essa de hoje como a primeira semana. Então fica faltando 6 semanas para a campanha que você inicia hoje, em nome de Jesus, tá bom? Então você pega essa folha, coloca o nome do fiel no espaço que tem aqui como fiel, aquele que vai honrar, estar aqui ouvindo a palavra durante 7 semanas, escolhe a causa, se é própria ou para terceiros,
Resuma a sua causa numa folha, nessas 3 linhas, perdão, dessa folha, lembrando que não pode se pegar mais de uma folha, para mais de uma campanha. Não se pode fazer 2 ou 3 causas ou mais causas numa folha. É uma folha para cada causa, porque além de ter pouco espaço para você resumir aqui, embora se não couber, você pode pôr no verso, o importante é você registrar a tua fé, mas tem uma agenda aqui que o motivo principal de não poder fazer mais de uma campanha numa folha é porque você vai ter uma agenda aqui para acompanhar, e nela tem uma pergunta que é feita todo o culto que você vem de libertação. Aí você deve responder aquela pergunta no dia que você vem, se você já recebeu, ou se já está, se ainda não recebeu, mas está confiante no Senhor, amém? Então, até completar 7 semanas, não custa nada essa campanha, essa folha, ela é gratuita, apenas cumprindo aquilo que Deus pediu em Josué. Apenas então, esforça-te, e Deus vai mostrar agora dele na tua vida, se você quer, amém? Quem gostaria de iniciar uma campanha, levante suas mãos, que nossos amados diáconos vão levar até vocês essa folha da campanha, totalmente gratuita. Aqui na internet, eu quero primeiro agradecer a Deus pela vida daqueles que nos localizaram no canal do YouTube da Comunidade Evangélica Mão de Deus, ou também no blog da comunidade através do Google, né? Comunidade Evangélica Mão de Deus, blogspot.com.br. O blog é uma revista virtual que conta a história da igreja, tem várias coisas da igreja. Já o canal do YouTube é um canal onde foi aberto para mensagens, onde fica ali as mensagens, para onde Deus quiser enviá-las. E se você nos encontrou ali, Deus abençoe em nome de Jesus. E se você quer ir além, sentiu de fazer essa campanha também, lamentou de não estar aqui na cidade de Londrina, nesse dia do culto, para fazer essa campanha, eu senti de Deus, é uma campanha que eu poderia estar lá fazendo, se morasse em Londrina, eu iria lá, mas não tem, você pode estar do outro lado do mundo, a internet te alcançou, fez com que você ouvisse essa mensagem, e assim você pode ouvir outras, e essa campanha é de ouvir a palavra, porque aí vem a fé, enquanto você vai ganhando fé, Deus vai trabalhando na tua área. Como é que você faz então para fazer essa campanha? Basta você entrar em contato comigo, vai passar um e-mail agora, que é meu e-mail pessoal, eu vou fazer questão de responder pessoalmente e enviar no anexo da resposta uma folha dessa, a qual, da mesma forma dos irmãos aqui, você pega uma ou mais folhas, se for mais de uma causa, e você preenche da forma que aqui é bem didática, não tem como não preenchê-la, é fácil de preencher. Chegando na tua casa no retorno da minha resposta, você imprime quantas você quiser e faça a campanha semanalmente, abrindo ou o canal do YouTube, Comunidade Evangélica Mão de Deus, ou abrindo o blogspot.com.br da Comunidade Evangélica a Mão de Deus. Ali vai estar as mensagens semanais até você completar 7 semanas e assim fazer a vontade de Deus nessa campanha, que é fazer você exercitar essa fé em nome de Jesus. Amém? Então fica aí o recado para você entrar em contato com a gente e pedir essa folha em nome de Jesus. Os que estão aqui presentes, que pegaram a folha, ousadamente se coloquem em pé em nome de Jesus, que eu quero orar por sua campanha, que o tempo não para de passar, né? Então os irmãos que estão iniciando, por favor, coloquem-se em pé. Os demais, apenas vão interceder por eles em nome de Jesus. Quando eu estiver falando no microfone, você vai apresentar a Deus qual o motivo, quais os motivos da campanha ou das campanhas que você inicia hoje. É a tua hora de falar com Deus enquanto o pastor fala no microfone. Senhor Deus e Pai, aí estão os seus filhos falando com o Senhor, embora o Senhor saiba o que eles vão pedir antes deles pedirem, mas é necessário que eles façam isso através de orações e súplicas, pois a tua palavra diz que tudo que nós necessitamos devemos apresentar ao Senhor em forma de orações e súplicas. Então aí estão os seus filhos cumprindo essa palavra, Senhor, apresentando os motivos das campanhas que estão iniciando hoje, no nome de teu Filho Jesus. Pai, eu sei que o Senhor é fiel, que o Senhor honrará, e virão muitos testemunhos aqui, serão dados através desta campanha, de todas as demais campanhas desta comunidade, como tem sido feito até hoje, nesses 16 anos de ministério, quase 17 já, Senhor. É para a tua glória que eu abençoo a cada vida que faz esse gesto de fé e vai estar te glorificando com o testemunho, porque com certeza no tempo do Senhor a vitória virá, se assim eles permanecerem firmes em nome de Jesus. Amém? Deu tempo de você falar com Deus o motivo da sua campanha? Então agora apenas faça essa oração repetida, as palavras que o pastor vai falar, porque elas vêm do coração de Deus para legalizar, finalizar esta campanha com o início dela. Então digam todos que estão iniciando, você da internet também, digam: Senhor Deus,
Em nome de Jesus, eu estou iniciando essa campanha, porque eu confio no Senhor, entrego nas tuas mãos esta causa, em nome de Jesus. E já estou vendo dar testemunho, que eu já tomei posse da minha vitória, porque sei que o Senhor é fiel. Apenas me dê força, me dê a fé necessária para não quebrar essa corrente de oração e fazer as 7 campanhas em nome de Jesus. Diga amém? Que assim seja na tua vida e você possa cumprir essa campanha sem quebrar essa corrente, para que você receba a vitória em nome de Jesus. Podemos assentar, leva para sua casa, preenche e venha cumprindo as semanas exatamente como está na agenda aí, agendando e vindo. Só preenche no dia que você vir, a agenda ali embaixo aí, para você não se perder enquanto você está fazendo, amém? Aqui na internet também. Você já deve ter preenchido, porque se você está com a folha na mão, é porque eu já te enviei. Então, faça essas outras 6 semanas em nome do Senhor Jesus e receba a tua vitória para a glória do Senhor em nome de Jesus. Os que estão do 2º ao 7º dia, tanto aqui presentes quanto na internet, coloque-se em pé, vamos fazer a nossa oração, já são 9h26, eu tenho 4 minutos para encerrar esse culto. Para a glória de Deus, em nome de Jesus. Você está do 2º ao 7º dia, só repita essas palavras, porque você já fez a oração do primeiro dia, já entregou nas mãos do Senhor, não precisa repetir os motivos da campanha. Você da internet também, repita essas palavras em nome de Jesus. Diga: Senhor Deus, em nome de Jesus, mais uma vez estou em sua presença, declarando publicamente a minha fé, pois no primeiro dia da minha campanha eu já fiz o meu voto de fé e declarei a minha vitória, e assim estou convicto e firme nessa vitória. Por isso estou publicamente declarando que tomei posse desde o primeiro dia, e eu darei testemunho da minha vitória para a tua glória, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, no nome de Jesus. Digo amém? Quem vai ser confundido e envergonhado não serão vocês, não serão os inimigos que tentaram ou tentarão ainda contra a sua campanha, mas não prevalecerão em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus. Senhor, eu concordo com a oração deles e eu quero vê-los dando testemunho, te glorificando, senão aqui aonde eles estiverem, Senhor, os da internet, onde eles estiverem, te glorifiquem e te exaltem, glorificando o teu nome, porque é necessário que o Senhor cresça e nós diminuímos. Em nome de Jesus, eu abençoo cada um que está no meio da campanha ou terminando ela, em nome de Jesus. Diga amém. Você que terminou, você guarda aqui na igreja a tua campanha no vaso de oração, podemos assentar, guarda no vaso de oração, quando terminar ou agora mesmo. Você da internet, você terminou a campanha, entre em contato comigo, ou estando no canal do YouTube, no blog, entre em contato comigo de novo naquele e-mail, que eu farei questão de te orientar ou como você deve proceder após o término da campanha, se é que já não o fiz. Amém? Glórias a Deus por isso. Quem está feliz com Jesus, diga amém. Amém. Aplauda ao Senhor Jesus.